Bem, o capítulo dessa semana começa com o Muratsuta chegando ao Nagi e o Nagi não faz a menor ideia de quem ele é. Ele até indaga quem danado é você, mas o Muratsuta se apresenta e o Nagi acaba se lembrando, ah, beleza, né, é o cara que foi apresentado antes no Blue Lock, por mais que foi uma mera vez, né, a apresentação dele, aparentemente, ao menos do que foi dito aqui. O Muratsuta realmente diz algo num sentido de como se ele tivesse apenas aparecido uma vez ali na frente dos meninos. Eu acho que isso não foi mostrado, eu não me lembro, tá bom, na obra aqui principal, o Muratsuta se apresentando ao restante dos garotos do Blue Lock, mas como ele tá dizendo que ele já foi apresentado, eu vou acreditar que foi, né? Quando ganhamos foco sobre o Muratsuta foi naquela época que tava tendo a partida, né? O Muratsuta já tinha sido apresentado outras vezes, mas pra mim só ficou evidente a presença dele na obra na época da partida da U20 e da Blue Lock 11. Eu não sei como foi pra vocês, mas eu creio que ele não tenha aparecido anteriormente. Se tiver, por favor, me lembrem isso. Bem, o Nagi pergunta o que o Muratsuta quer dele e o Muratsuta pergunta se ele não quer destruir o Jinpachi Ego. Sinceramente, o Seishiro aqui, pelo menos na linha temporal, né, tinha acabado de ficar puto, mas só de ouvir esse velho falar, ele já começa a ficar no baixo astral. O Seishiro não tá com vontade, cara. Essa é a verdade. O Nagi não tá com vontade de ficar escutando esse velho falar. Sabe quando você acorda num belo dia e não consegue ver gente, humanos, você não consegue ver humanos, parece que um surto de raiva vai acontecer, pronto. O Nagi tá nessa situação, na minha opinião. E esse velho calvão ainda fica enchendo o saco dele, falando coisas que, sinceramente, não faz o menor tipo de lógica. Eu entendo da perspectiva, pô, esse é o desenvolvimento do personagem do Muratsuta e essa linha tá sendo apresentada na trama para que nós tenhamos uma perspectiva sobre o quão ganancioso ele é. Mas ainda assim, velho, será a construção, essa forma que ele tenta conquistar o Nagi é tão fraquinha, ok? É tão fraquinha. Ele fala que, tipo, o Nagi possui um talento que é inegável, mas mesmo assim o Ego Jinpachi jogou ele pra fora do Blue Lock. Certamente o Muratsuta não é o único que pensa que essa situação é estranha, não? Quando ele pergunta isso, o Nagi só responde, não sei bem. E o Muratsuta continua. O número mínimo de jogadores para a Copa do Mundo Sub-20 é de 23, mas o número máximo é de 26. O Nagi ouve isso, a chuva continua a cair e o Seishiro percebe, opa, tem alguma coisa aí, e ele vai andando lentamente como se fosse o maior vilão maquiavélico, pique Aizen, tá ligado? Ele chega mais próximo do Seishiro e vai falando, vai de cada time decidir se eles querem usar todas essas vagas ou não, mas anteriormente eu fiz uma promessa com o Jinpachi Ego. Eu vou prover fundos para Blue Lock TV e em troca eu vou poder selecionar os 3 restantes jogadores que vão participar da Copa do Mundo Sub-20. Nós temos uma breve memória ali do momento que ele conversava com o Ego Jinpachi, né? Um flashback rapidinho com ele dizendo que futebol é um negócio, afinal de contas, e aí ele esclarece de uma vez por todas para nós o que aconteceu. Em outras palavras, tirando os 23 jogadores escolhidos pelo Ego, o Muratsuta Tree, que é como ele chamou aqui, o Muratsuta 3, o Muratsuta Top 3, escolhido por mim, vai ganhar uma chance de representar o Japão na Copa do Mundo Sub-20. Você não gostaria de ser um desses 3 jogadores, Seishiro Nagi? O Nagi olha pra frente assim, ele já fica um pouco mais animado, dá pra ver que a esperança retorna nos olhos dele depois de ele ouvir isso. Só que o Muratsuta, cara, boy, é tão estressante lidar com personagens que você não gosta tanto, cara, porque, assim, tem personagens em certas tramas que eu olho e digo, pô, eu não gosto, mas eu respeito a importância desse personagem dentro da história. Só que tem alguns que eu olho e tipo assim, se desse pra só mutar, tá ligado? Skipar
pular essa parte e já ir pros próximos capítulos, eu aceitaria de boa. O Buratsuta simplesmente vem com a conversa de que ele tem 3 condições para que o Nagi adentre a esse top 3 que ele vai levar para a Copa do Mundo Sub-20. A primeira é que ele precisa vencer numa seleção ali, num tipo de teste que ele planejou. A segunda é que se ele for escolhido para o Buratsuta Tree, o próprio Buratsuta, a partir desse momento, vai tomar conta de todos os contratos e vai manusear toda a carreira de futebol do Nagi. Resumidamente, né, colocando de forma simples, o Buratsuta simplesmente quer que a vida de futebol do Nagi seja totalmente controlada por ele, seja sua propriedade. E por terceiro, ainda tem um extra. Quando o Nagi voltasse ao Blue Lock, ele iria jogar futebol para provar que os métodos do ego estavam errados. Desse momento adiante, fazendo isso acontecer, o Buratsuta ia conseguir criar uma situação ideal para si, onde ele conseguiria demitir o ego de seu cargo e se tornaria um novo chefe do Blue Lock. Assim, em tese, a ideia é vilanesca, mas a execução é totalmente fraca. É totalmente fraca. Cara, primeiramente, só colocando o ponto A aqui. O ponto A só precisa dele, nem precisa do B, pra falar a verdade. O ponto A, o Buratsuta não sabe manusear o Blue Lock. Ok, ninguém vai negar aqui que ele sabe como fazer dinheiro com futebol. Concordo. O investimento dele na Blue Lock TV já pensou bem à frente e ele conseguiu ter muito lucro com isso, a ponto de tornar o Japão o país sede, né, da Copa do Mundo Sub-20. Só que, no sentido de futebol, boy, o Buratsuta sabe o quê de futebol? Honestamente, o Buratsuta sabe o quê de futebol? Não tem uma menção honrosa na obra mostrando, ele entende aqui do jogo, ele entende como montar uma equipe. Cara, é o momento que o ego bota o pé fora do projeto, o Buratsuta tá destruindo, tá demolindo, tá fazendo decair tudo que o projeto foi até agora. Se o ego botasse o Buratsuta pra controlar o projeto por 20 dias, era arriscado os meninos piorar suas habilidades do que melhorar em si, que ele não sabe nada, tá bom? Não sabe nada. Eu acho que já tava bom ele ficar ganhando dinheiro dele quietinho. Agora essa história aqui dele querer virar o novo chefe do Blue Lock, não sei, tá ligado? Eu entendo que pro personagem dele era algo que nós até prevíamos antes, mas olhando essa situação agora acontecendo na obra, você olha e pensa, pô, o que danado ele sabe sobre bola? Tu jogou aonde, né? A pergunta a se fazer. De toda forma, ele quer se tornar o chefe do Blue Lock e pergunta ao Nagi o que ele tem a dizer sobre isso. Logo após nós ganhamos uma página dupla linda, doido, linda, me lembrou um pouco de My Hero Academia. Eu acho que era o Tamaki, eu vou estar pronunciando o nome errado, mas aquele cara que usava o poder do que ele comia em My Hero Academia me lembrou muito aquele cara, velho, usando a habilidade de Lula. Era uma Lula zona que ele criava e tal, só que aqui é aparentemente a aura do Buratsuta gananciosa, tá bom? Que tá sendo representada por esses tentáculos de Lula. Muito bonita a página, tá bom? Muito bonita, não tem como negar isso. O Buratsuta estende a mão pro Nagi e pergunta: você gostaria de tomar o Blue Lock comigo? Nagi tá surpreso, ele pensa sobre isso. Eu poderia voltar pro Blue Lock, eu poderia estar com eles novamente, mas não, eu não posso fazer isso. O Buratsuta fica meio... E o Nagi responde: Ego-san não está errado. O Buratsuta já vai ficando puto. Como assim? Você não acha que ele tá errado? Então por que tu tá aqui na frente do projeto querendo voltar? Você ainda não conseguiu superar, né, a situação de ter sido eliminado. Você quer continuar jogando futebol no Blue Lock. Eu não tô certo? E aí o Nagi fala: Ego-san criou o Blue Lock. Se não fosse por ele, eu não poderia ficar tão animado jogando com o Isagi e com o Ryu. O Buratsuta não entende essa logística do Nagi e fica puto. O que você tá dizendo? Você foi apenas uma pedra no caminho pros sonhos deles. O Jinpachi Ego é um bastardo sem coração. Mesmo assim, o Nagi responde, né? É por causa do Ego-san que esse local
local é cheio de paixão. Eu não posso trair o Blue Lock. Ele chega a essa conclusão, ele afirma firmemente que ele não vai fazer isso e não aceita o plano do Buratsuta. O Buratsuta fica com raiva e meio que não tem muito o que fazer, né? Ele chuta uma pedrinha ali no chão e diz: tá bom, proteja o seu eu sem valor desse jeito. E você vai gastar sua vida inteira pensando quão incrível você era no passado. Você não quer jogar o seu orgulho de lado, mesmo estando no fundo do poço. Seu frango arrogante é a tradução, mas eu acho que dá também pra traduzir aqui mais pra brasileirar, né? Seu pirralho arrogante, seu pirralho orgulhoso. Dá pra interpretar nesse cenário dessa forma, né? O Buratsuta começa a ter aura vazando pelos seus olhos de tanta raiva por essa situação, mas aparentemente o Nagi realmente não vai voltar pro Blue Lock, por mais que queira continuar jogando futebol. O futuro do Seiichiro agora fica mais indeciso ainda, né? Criou-se uma situação onde ele podia retornar, mas ele não aceitou voltar dessa forma. Eu até gosto mais do personagem do Nagi agora por ele ter rejeitado isso, mas ainda assim, vocês acham que realmente o Nagi vai ser só deixado de lado com ele rejeitando o Buratsuta dessa maneira? Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que o caminho que o Kaneshiro Sensei tá planejando pra ele é algo mais no sentido de construir uma estrada onde o Nagi realmente não dependa de ninguém, no sentido, pô, ele vai ir colocando cada pedra no seu caminho, ele que vai forjar a escada pro seu sucesso no futuro. Eu espero isso, né? Eu não acho também que o Buratsuta, na sua metodologia, esteja totalmente errado, mas eu acho que o objetivo final dele é que não faz muito sentido da perspectiva que ele não entende de futebol, tá ligado? Tipo, eu acho que o Ega eliminou muitos jogadores com bom potencial, ele só não queria trabalhar eles, e eu achei isso um pouco exagerado também. O Nagi tem muito potencial, cara, ele só precisa acreditar mais em si mesmo, precisa de um trabalho mais relacionado à sua psique, né? Nesse momento, o Buratsuta recebe uma ligação, e quem é, né? Claramente é o Itoshi Sai, o homem que é mais superestimado que sei o que na obra, né? O cara tem mais quadros na história com um telefone no ouvido do que fazendo gol, mas ainda assim ele é colocado no topo dos topos dos topos por todos os fãs, porque sim, né? O Itoshi Sai chega sempre dessa forma, com aura, sem sombra de dúvida. Esse tipo de personagem aqui farma a aura sem parar, né? O Sai do nada, o Buratsuta tá sei lá onde, o Sai só liga pra dizer: hey, os grupos da Copa do Mundo Sub-20 foram decididos. O Japão está no grupo A, obviamente. Aonde mais o Japão estaria se ele é o país sede? Mas ok, ele ainda continua farmando aura com a Nigéria, a Inglaterra e a França. O Buratsuta fica: o quê? Esse grupo é muito forte e nós não vamos poder avançar se nós não tivermos no top 2 do grupo. Bem, um dos lugares do Buratsuta Tree já está reservado para você, Saikan. Você não precisa fazer o teste. Então, pelo bem da marca e do dinheiro do futebol japonês, você vai se juntar ao time e conseguir fazer com que nós passemos pelo menos da fase de grupos, certo? Certo? Quando o Buratsuta pergunta isso, o Sai só avisa: sobre isso eu não tô me juntando não pro time na fase de grupos. Me perdoa aí, mas eu vou participar da Copa do Mundo Sub-20 apenas para jogar contra a Espanha. Como assim, cara? Como assim? Se eu fosse um jogador do Blue Lock, velho, e eu passasse 8 meses me matando, numa espécie de Battle Royale de futebol, me esforçando pra conseguir uma vaga, uma vaguinha, uma micharia de vaga pra jogar na Copa do Mundo Sub-20, eu fosse titular e simplesmente descobrisse nas oitavas de final, nas quartas, nas semi que seja, que eu vou perder minha vaga de titular porque um cara que não jogou, não treinou conosco, não fez nada com nós,
simplesmente decidiu jogar agora. Irmão, eu não sei o que eu fazia não. Eu não sei o que fazia não. Ainda mais olhando todo esse deboche que o Sai tem para com a seleção japonesa. Ok, a seleção japonesa não é forte, mas e daí? Você é japonês, cara. Tá tristinho. Muda de naturalização. Esse negócio do Sai mandar e desmandar, eu acho que vai ser uma construção muito interessante, principalmente pensando no Isagi, cara. No Isagi, porque da perspectiva do Sai, ele olhou pro Isagi e disse: ah, agora o Japão tem chance de fazer alguma porcaria que preste. Ok, tá certo. Agora, imagina, chega a situação e o Sai quebra a cara. Os papéis se invertem, tá ligado? É a mesma situação, se nós formos parar pra lembrar, do Rin, né? Ele percebeu ali no meio do jogo contra a U20 que era muito diferente do que ele pensava. Não era como se o time precisasse dele, tá ligado? Ele precisava do time. Do mesmo jeito, eu acho que vai se repetir uma situação parecida com o Itoshi Sai. Eu gosto de que ele tenha construído esse casulo, essa espécie de casco, né? Uma espécie de casco de tartaruga ao redor dele, porque provavelmente o que vamos ver de desenvolvimento pro Itoshi Sai é esse casco sendo destruído, aos poucos o ego dele sendo mais fragilizado, aos poucos quem ele é realmente aparecendo, porque, desculpa gente, esse é o meu maior B.O. talvez com o Itoshi Sai. Você que ama muito o Itoshi Sai agora, você tem que entender que o que você ama não é realmente o Itoshi Sai. Claramente esse moleque tá traumatizado. O Sai real, o Sai que era simplesmente o melhor amigo do Itoshi Rin, que ele conheceu na infância, quando eles cresciam juntos, não existe mais hoje em dia. Ele tá totalmente coberto. Então se você meio que aplaude, olha como eu amo o Sai por causa disso aqui, por causa desses momentos B10, por causa dele farmando aura, uma coisa que você vai ter que aceitar, claramente o desenvolvimento dele já deixa isso meio que estampado, é que no futuro da obra, esse Sai não vai mais existir, ok? O que você gosta nele vai se perder no meio do caminho para que ele se torne realmente um personagem interessante. É o que eu acho que vai acontecer nesse desenvolvimento dele. E, cara, com o Muratsuta ouvindo que o Sai só quer jogar contra a Espanha, o Muratsuta não tem muito o que fazer, né? Tá, eu vou manter a vaga aberta pra você, pra que você possa se juntar ao Japão pra sinais. E ele mesmo fala o seguinte: se eu não mudar de ideia, é isso que deve acontecer. Bem, se o Japão não conseguir passar da fase de grupos sem mim, eles não valem nada. Eles não têm valor. Eu tenho um sonho pra realizar, mesmo que custe o Blue Lock. E assim o capítulo acaba com ele falando que de agora em diante, apenas esse tipo de ego vai vencer. O Nagi não tem reação, ele está quieto e a chuva cai em cima de si. Eu não sei o que esperar do futuro do Nagi, honestamente. Vamos ver como se desenvolve. Amanhã estaremos aqui para as previsões do capítulo 309. Ótimo capítulo, curioso para ver o que se desenvolve no próximo intitulado de Reunião. Será que os meninos já vão voltar e se reencontrar, cara? Amanhã nós conversamos mais, beleza? Tamo junto, valeu, falou e... Cut!